Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esporte Goiás desta segunda-feira. E olha, o Sampaio Corrêa calou a boca de muita gente. A enorme torcida do Vasco, que estava dentro do estádio Castelão, saiu do estádio em silêncio, calado e chutando inclusive suas camisas por dentro do estádio. Isso porque o Sampaio Corrêa venceu por 1-0 com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, um placar que o Fernando Diniz não imaginava que fosse acontecer. Nenê perdeu o pênalti no último minuto e o destaque total vai para o Luiz Daniel, goleiro do Sampaio Corrêa, que não deixou passar nada. O cara estava pegando até pensamento. Jogão de bola, e mais tarde vamos falar e ver as entrevistas dos principais envolvidos na partida, os melhores momentos e as polêmicas, porque o juizão também estava um tanto que indeciso do que estava marcando, estava tendendo muito para o lado do Vasco, e isso já a gente vai falar aqui no Esporte Goiás. Além disso, tem o Motoclube que, além de ser desclassificado da Série B, vem contando com uma série de baixas do jogo já de quarta-feira. Faltam menos de 48 horas para o jogo contra o Retrô e mais 5 jogadores deixam oficialmente o Motoclube de São Luís. Além disso, o Cavalo de Aço, na sua preparação para a pré-Copa do Nordeste, no sábado contra o Fluminense, venceu o segundo amistoso por 2-0 e vamos falar disso já já. Só que logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Pessoal, o Cavalo de Aço seguindo sua preparação para jogar contra o Fluminense do Piauí no próximo sábado pela pré-Copa do Nordeste, um jogo extremamente importante, falando das cotas da competição e também para estender um pouco mais o calendário do Cavalo de Aço para o próximo ano. Segue em preparação, perdeu o primeiro amistoso, mas ganhou o segundo do Ceilândia por 2-0. E quem conversou com a gente foi o Marcão. A gente vem mais uma oportunidade, né? A gente dá mostrar o nosso melhor, impomos nosso ritmo, foi o que o professor pediu, marcar pressão, ter a posse de bola, conseguimos os resultados e foi o que mais importa, né? Agora a gente focar, que o jogo é importante, que não pode ter erro, não pode ter falha, que é contra o Fluminense, e dar alegria para o nosso torcedor. Valeu, Marcão. Outro jogador que conversou com a gente também, falando ainda nesse resultado e nessa sequência da preparação, foi o Jaime do Cavalo de Aço. Fizemos um bom jogo na quarta-feira, um jogo que a gente está se conhecendo, a equipe está se conhecendo, questão de entrosamento, questão física também. Então, os amistosos são bons para isso, para pegar esse entrosamento, pegar ritmo de jogo. Sobre o meu desempenho, atacante vive de gol, é sempre bom estar fazendo gol para ganhar confiança. A gente sabe que tem que chegar bem no dia 16, né, que é o dia importante aí, é o dia da nossa estreia na Copa do Nordeste, que é só um jogo, a gente não pode errar. Então, tenho certeza que essa semana aí está sendo boa de preparação, temos mais uma semana ainda para fechar nossa preparação. E tenho certeza que no dia 16 a gente vai chegar preparado para fazer um grande jogo lá. Boa tarde agora especial para o Tadeu Nunes. Tadeu, 2-0 em cima do Ceilândia, um fraco time de Ceilândia, uma seleção, na verdade, ali da região. Mas você bem fala todas as vezes que nos amistosos o placar é o de menos, né? Aí o técnico usa para ver os pontos fortes ou não da equipe para tentar melhorar a situação. Boa tarde, Galdense. Boa tarde a todos que nos acompanham. E mandar um abraço especial para o nosso amigo Carlos André, pessoal lá da creche Escola Alphaville, que sempre ama a Ville, que sempre está nos acompanhando. Realmente, esse amistoso do time do Imperatriz, o resultado é o que menos importa. Uma derrota, uma vitória. Você tem que começar a colocar o time redondinho para o próximo compromisso. Compromisso esse muito difícil, que é contra o Fluminense do Piauí. É um jogo fora de Imperatriz, é um jogo aqui em São Luís. Então vai ser um campo neutro. Mesmo que a torcida do Imperatriz venha de lá para cá, mesmo que aqui em São Luís alguém vá assistir para torcer para o Imperatriz, mas o ambiente, o gramado e toda aquela atmosfera vai ser diferente para o Imperatriz. O Imperatriz deve sentir isso. É um obstáculo a mais para o clube lá do Imperatriz superar, além do adversário, que é um adversário qualificado, é um adversário que fez uma competição muito boa lá no Piauí, o time do Imperatriz vai ter todo esse desgaste de viagem e jogar fora do seu ambiente natural.
Só um detalhe que o jogo vai ser aqui no Estádio Castelão, mas até o momento o clube ainda não comunicou oficialmente se vai haver ou não a venda de ingressos para essa partida entre aí Cavalo de Aço e o Fluminense. Então a torcida, né, que por um acaso saia de Imperatriz ou mesmo aqui de São Luís e queira prestigiar essa partida, ainda não temos informações oficiais do clube sobre as vendas de ingresso, nem valores, nem quantidades disponíveis para esse jogo do sábado, dia 16, sábado, um jogo único. O Cavalo de Aço tem que vencer no tempo normal, em caso de qualquer empate, vai para os pênaltis. E, por falar em pênalti, Tadeu, no segundo bloco a gente vai falar de um pênalti que Nenê perdeu ou Daniel Luiz pegou. Qual das duas opções? Não, o Daniel pegou até pensamento, né? E a gente vai ficar muito à vontade para falar desse jogo, nós temos muito conteúdo, né, para relatar. E realmente, quem foi para o Estádio Castelão assistiu um grande jogo, quem estava em casa também assistiu um grande jogo. De fato que o time de Sampaio Corrêa demonstrou toda a sua grandeza, toda a sua garra, como nós queremos ver um time maranhense jogando, e jogou com o time do Vasco. O resultado, a gente pode até analisar, se for analisar friamente, né? Não foi justo, mas o futebol não tem justiça, e venceu o time que se entregou mais em campo, tanto para marcar, para fechar o adversário, como teve a oportunidade, foi letal e fez 1-0, está de parabéns. Não só o time de Sampaio Corrêa, mas a diretoria, a comissão técnica especial e principalmente a torcida de Sampaio Corrêa, que foi e demonstrou toda a sua força. Então não saia daí, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a vitória do Sampaio Corrêa para cima do gigante da colina, o Vasco da Gama. Rapaz, e no sábado, jogão de bola, Sampaio Corrêa recebeu o Vasco. A semana foi muito movimentada, a questão da polêmica de poder ou não entrar com a camisa do Vasco da Gama, a questão da torcida, a recepção enorme no aeroporto de São Luís para receber o Vasco da Gama, mas dentro de campo, com 1 a menos e com a gigante torcida do Sampaio apoiando, o Sampaio Corrêa mostrou que quem manda no Castelão realmente é o Tubarão. E a Mariane Dias tem pra gente todas as informações e todo o contexto desse jogão de bola. A torcida presente no estádio já havia sido liberada aqui em São Luís, mas sem sombra de dúvida, no duelo entre Sampaio e Vasco foi o marco desse retorno. A emoção foi garantida para quem decidiu ir ao Castelão. Antes do apito inicial da partida, os jogadores e árbitros se ajoelharam no chão em protesto à agressão ao árbitro Rodrigo Crivellari. Ele foi agredido durante o duelo entre São Paulo do Rio Grande do Sul e o Guarani na segunda-feira passada, em jogo válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. No primeiro tempo, ambos os times tiveram seu espaço. O Vasco ocupou bem o campo de ataque, pressionou a saída de bola, mas criou poucas oportunidades de gol. Os donos da casa também mostraram no início da partida que a sede de gol estava grande. E aos 12 minutos, um lance polêmico. O Sampaio chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas depois da consulta no VAR, o lance foi anulado. Ciel, que foi a vítima da falta revista, acabou levando o cartão amarelo por reclamação. Já na reta final do primeiro tempo, Luiz Gustavo recebeu o cartão vermelho direto por falta em Gabriel Peck. Os dois vinham correndo lado a lado quando o zagueiro da Bolívia fez a falta. Caio Max não quis saber de revisar no árbitro de vídeo e manteve a decisão. E ainda amarelou 2 jogadores do Sampaio Corrêa por reclamação. Na volta do intervalo, o Tubarão, mesmo com um jogador a menos, voltou com todo o gás. Porém, com 2 minutos de bola rolando, Nenê chegou a balançar as redes do Castelão para o Cruz Maltino. Mas o bandeirinha marcou impedimento na origem da jogada. Depois disso, o Vasco só recebeu pressão do tricolor. E água mole em pedra dura, tanto bate até que é gol. Na cobrança de escanteio, Nadson encontrou o zagueiro Alan Godoy, que subiu mais alto e abriu o placar. Depois de sofrer o gol, o Cruz Maltino foi com tudo para cima, mas esbarrando no grandioso nome da partida, Luiz Daniel. Pegou o voleio de Daniel Amorim com grande defesa queima-roupa. Bloqueou finalização de Castan quase na linha. Espalmou chute de Cano quase na pequena área. E para completar, defendeu cobrança de pênalti de Nenê no último lance do jogo.
Rapaz, esse jogão de bola aconteceu no estádio Castelão. O goleiro Luiz Daniel, a gente tem que ressaltar aqui a partidaça que ele fez pós-jogo. Ele comentou que foi a melhor partida sua, né, numa competição. E foi realmente uma partida que, diga-se de passagem, é digna de prêmios individuais, é digna de elogios não só no estado do Maranhão, mas com certeza lá no Rio de Janeiro também todo mundo deve estar elogiando. E também com um pouquinho de raiva, né, do Luiz Daniel por ter fechado o gol e impedido o Vasco de marcar um gol na partida. Vamos lá, Galdense. Depois do jogo do Vasco, Sampaio e Vasco da Gama, é agora que eu estou vendo as imagens, né? Depois da brilhante reportagem da Mariane Dias. Eu não ouvi o que o narrador, que o comentarista que estava fazendo esse jogo na TV falaram. Eu tive a minha própria opinião, por isso não assisto e não muda a minha opinião porque alguém A ou B falou. Eu saí do estádio, vi as imagens agora e tenho a convicção de alguns lances. O árbitro estava confuso na interpretação, porque inverteu faltas durante o jogo, inverteu até lateral, que era para o próprio Sampaio Corrêa, isso aconteceu 2 ou 3 vezes, ele deu lateral para o time do Vasco da Gama, isso vai irritando o atleta dentro do campo, com certeza, porque já entra o peso da camisa do Vasco, é mais fácil para a arbitragem dar cartão amarelo para o time do Sampaio Corrêa, ou para o time de qualquer time aqui de São Luís, para dar para o time do Vasco, do Fluminense, Botafogo, Flamengo, enfim. O Sampaio Corrêa fez um jogo inteligente. No início da partida, sofreu muito, o Luiz Gustavo sofreu muito na lateral direito, porque caiu o Nenê, o Riquelme e o Peck, né? Caiu em cima dele, ele não conseguia ali, ele tinha 3 para marcar o time Sampaio, houve essa deficiência. Durante o jogo, o time do Vasco criou mais alternativas, porém não foi tão cirúrgico, não foi assim, alternativas claras de gols, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, foi outra história. Na expulsão, no pênalti, na minha opinião foi pênalti, eu não sei se consegue voltar aí, porque muita gente fala sobre a mão do Vanderlei. Eu vou no joelho esquerdo do Vanderlei, que toca no pé esquerdo do Ciel. Na minha opinião, pênalti. Não é porque o árbitro marcou e o VAR orientou o árbitro a rever o lance. Nessa corrida do campo até o monitor do VAR, o árbitro já tem dúvidas. Que ele foi chamado é porque há uma incerteza. E esse árbitro Roberto Lopes, esse árbitro que é um árbitro experiente, mais de 350 jogos na Série A, ele tem um respaldo, ele tem um site Super Vasco, o Vasco da Gama, um site que é atrelado ao site oficial do Vasco da Gama. Alguns anos atrás, fez uma reportagem, publicou uma matéria dos erros que o árbitro, supostos erros que o árbitro que estava no VAR do Vasco, e Sampaio e Vasco, cometeu contra o Vasco. Então, essa chamada no lance desse aí, que interpretativo, na minha opinião, foi pênalti, e o VAR chama ele para falar que não foi pênalti, isso também repercute muito, porque ele já tem uma fama negativa de prejudicar o Vasco. Não estou falando que é intencional, mas erros, assim também como o São Paulo também, no Morumbi, no próprio da atuação do Herbert no VAR, também já prejudicou o São Paulo. Então, na minha opinião, houve o pênalti sim no Ciel, o Sampaio Corrêa foi prejudicado porque o jogo ainda estava 0-0, poderia mudar a história, e nessa situação aí do próprio Luiz Gustavo com o jogador do Vasco, na minha opinião, quando o jogador do Vasco, no início, que eles estão começando a se encontrar, ele projeta o corpo em cima do jogador do Sampaio. Aí fica interpretativo. A falta, se ele marcou a falta, ele tinha necessariamente de expulsar o jogador do Sampaio. A expulsão também, ali, ela foi acertada desde que existisse falta. No meu entender, no meu modo de assistir, a gente não está não só comentando. Eu também já fiz, não sou árbitro, mas também já participei de alguns cursos de arbitragem para a gente entender um pouco também. Quando a gente está no meio do futebol, todos os cursos, tudo que é informação, se você consegue absorver, é bom para você ter embasamento para falar. Foi no mínimo duvidoso. Então, por isso que eu falei, é muito fácil marcar contra time que não tem a tradição do Vasco da Gama, contra time do eixo Rio-São Paulo até Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E, na minha opinião, o árbitro foi confuso. A própria imprensa carioca, o pessoal que cobre o Vasco também na internet, falou que o árbitro estava muito confuso. E isso prejudica o time em campo. Agora, mesmo com tudo que eu falei do árbitro, o Sampaio Corrêa conseguiu sair com uma vitória com atuações individuais brilhantes. Luiz Daniel, nota 10, acabou com o jogo. Mas antes do gol e depois do gol, eu até comentei contigo, nós estávamos assistindo o jogo, né, juntos lá no Castelão, o Alan Godoy estava sendo o melhor jogador do time
do Sampaio Corrêa, tanto nas bolas aéreas, defensivas, como também no corte, no mano a mano. O Alan Godoy conseguiu esconder o Cano. A gente até brincou, né? Cano, eu só conheço o Tigre e a Manco. Não conheço outro jogador, outro Cano, se não for esses dois. Então tá de parabéns, Sampaio Corrêa, porque foi uma vitória para lavar a alma e uma vitória da forma que foi, defendendo o pênalti no final do jogo. Traz tranquilidade para o time e tranquilidade também para a comissão técnica. Então vamos ouvir o Luiz Daniel, um dos melhores, se não o melhor jogador em campo de todos, dos dois times dentro do estádio Castelão. Tem a sonora de Luiz Daniel? Se não tiver a sonora de Luiz Daniel, a gente também tinha a sonora de Ciel e do Alan Godoy, para colocar para vocês terem noção do que foi. Então o Ciel, atacante, o camisa 99, que não conseguiu marcar contra o Vasco da Gama, mas teve uma atuação muito boa dentro de campo, inclusive taticamente, vai conversar agora com a gente. Primeiramente, a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agradeço sempre a Ele, né? Como eu falei, né, a semana todinha a gente focado nessa partida. A semana maravilhosa com alegria, como você falou, sempre trazendo alegria, a palavra do Senhor para fortalecer cada um, que a alegria do Senhor é a nossa força. E diante do Vasco, né, quebrou esse tabu, que o Sampaio não tinha ganhado ainda deles, mas está aí, Deus é fiel, né, com um a menos, né, contra o juiz, contra todos, contra tudo. A gente conseguiu essa vitória e está aí, o universo tricolor. Confie, porque a gente confia, meu irmão, a gente confia porque Deus é fiel. Eu tenho certeza que Deus tem algo nesse grupo aqui grande pra gente. E tá aí, nós mostrou com um a menos, correndo dentro de campo, até os 40 minutos do segundo tempo, correndo, dando a vida. E quem entrou se dedicou também, tá aí, meu irmão. Conseguimos essa vitória e ainda a gente vai conseguir muitas vitórias pela frente aí. Tadeu. Você é um grande jogador, né? Ele conseguiu ali sozinho, porque o Pimentinha voltava e o Nádio também voltava do outro lado, ele conseguiu incomodar muito quando a bola chegava nele. Ia fazendo um golaço no segundo tempo, né? Deu uma caneta no Leandro Castan também, fiquei até com pena dele durante o jogo ali, que o Pimentinha acabou com ele, e o Vanderlei fez uma grande defesa. Então tá de parabéns, Ciel, pela entrega, e quando ele estava em campo, realmente ele se doou bastante. Do outro lado, o técnico Fernando Diniz, que assumiu que errou no jogo, nas suas mexidas e na proposta de jogo contra o Sampaio Corrêa. Falar é para continuar acreditando, são coisas que acontecem no futebol. A gente teve chances grandes para marcar, para sair com a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu o placar, mas a gente vai seguir lutando, brigando, e está todo mundo com a cabeça em pé, chateado com a derrota, mas acreditando no acesso. Acho que o time teve abatido, acho que o time ele teve a chance para fazer o gol e não fez. A gente não podia ter tomado o gol de bola parada, que praticamente era a única chance do Sampaio Corrêa, principalmente jogando com um jogador a menos. Mas tentou o gol até o fim. Eu não achei que o time estava abatido jogando, a gente jogou de uma maneira equivocada, principalmente com a mais. A gente ficou muito preocupado em fazer o gol e jogou um pouco descompactado, que cedeu um pouco alguns contra-ataques, que foi até a origem do escanteio do gol do Sampaio Corrêa. Mas eu não vi a equipe abatida, eu vi a equipe tentando. Se não fosse assim, o goleiro do Sampaio não teria sido o melhor jogador em campo, a gente não teria tido um pênalti no último lance da partida. A gente tinha que ter aproveitado melhor as chances que a gente criou. A gente não conseguiu fazer isso e o Sampaio, quando teve a chance de bola parada, conseguiu marcar o gol. Agora com vocês, o Luiz Daniel, melhor jogador em campo contra o Vasco da Gama. Feliz pela vitória, né? Pela minha partida de hoje, poder ajudar o Sampaio a se reabilitar no campeonato depois de 7 jogos. É uma vitória muito importante em cima de um grande clube do futebol brasileiro, né? Com história na Série A, mas quando chega dentro de campo é 11 contra 11, não tem ninguém é mais homem que ninguém, é quem se dedicar mais, quem se doar mais e a gente que buscou a vitória, fomos coroados hoje por Deus. Tadeu Nunes, técnico Fernando Diniz assumindo que errou, mas a impressão é que fica que o Vasco foi pro ataque de qualquer forma, não imaginando que o Sampaio Corrêa seria um time tão compactado defensivamente, e Luiz Daniel estaria numa noite inspirada, né? O Fernando Diniz está
ele faz umas substituições muito ousadas, porém também ineficazes na maioria do tempo, né? Eu já vi vários times que o Fernando Diniz comanda, com um a menos não consegue empatar e não consegue virar o resultado. Ficou um time desorganizado, terminou o jogo com 5 atacantes afunilando lá em cima da defesa do Sampaio Corrêa, e essa bola não chegava com qualidade, bom para o Sampaio Corrêa. E o time, ele fala que o time não estava compactado, porque o time fica espaçado para abrir o Sampaio não foi nessa estratégia do time do Fernando Diniz, e muitas vezes o Sampaio Corrêa quase mata o jogo no contra-ataque. Luiz Daniel, melhor jogador da partida. Não acredito que durante toda essa Série B vai ter uma atuação individual de um goleiro, como a do Luiz Daniel teve no jogo passado. Realmente, o Luiz Daniel, na minha opinião, por essa partida, porque já vem mostrando, deve ser eleito um dos melhores goleiros da Série B. Mudando de assunto agora rapidamente, o Motoclube de São Luís encara na quarta-feira o Retrô e os problemas se acumulam. O técnico Zé Augusto não vai poder contar já com no mínimo 5 peças. O atacante Danúbio e Felipe já pediram rescisão, o meio atacante Cleitinho também pediu rescisão, o Abu teve o seu vínculo de empréstimo encerrado com o Motoclube e retorna ao IAP, jogador pelo qual tem o passe completo, né, lá no IAP, e também o Ted Love, que já havia pedido rescisão assim que acabou a Série D, ainda na semana passada, para jogar o Fut 7 fora do estado. São 5 desfalques importantes, né, que são jogadores que vinham sendo como titulares, não os 5, mas a maioria deles ali, o Felipe vinha sendo titular, inclusive é artilheiro do Motoclube, assim como o Ted Love. Então, para o jogo contra o Retrô, o técnico Zé Augusto vai ter que bater a cabeça um pouquinho, Tadeu. E sem falar que o Henrique já tinha pedido também dispensa, né? Então são jogadores importantes, tanto o Felipe Cruz como o Danúbio. Então o Zé Augusto vai ter muito problema para escalar esse Motoclube. Vejo ali só o Márcio Diogo do meio para frente. Então cabe agora o Zé Augusto, a diretoria tem que correr contra o tempo e quem sabe trazer jogadores para escrever e ir para o jogo. E quando essa musiquinha começa a tocar aqui, quer dizer que é o fim do Esporte Goiás de hoje. Amanhã nós voltamos com muito mais informações do Motoclube de São Luís e também porque amanhã à noite o Sampaio Corrêa já tem um outro difícil compromisso contra o Vitória da Bahia no mesmo estádio Castelão em que venceu o Vasco da Gama. O Esporte Goiás vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com muito mais informações.